No vídeo de hoje a gente vai fazer um projeto que é um grande queridinho dos amantes da papelaria, que é a caderneta. Essa aqui foi feita inspirada no jogo do Genshin Impact a pedido da cliente. Ela escolheu um personagem que ela gostava mais, aí eu fiz a arte aqui e montei o caderno inspirado nesse personagem. Esse vídeo aqui tem duas partes que vão ficar fechadas exclusivas para membros, então se você ainda não é membro, você pode clicar no botão aqui embaixo. Tem um botão logo embaixo desse vídeo, seja membro, para você se tornar membro aqui do canal do YouTube. Então você pode se tornar membro do clube exclusivo, é a mesma coisa, porém já é na plataforma da Hotmart, o link tá aqui embaixo na descrição. E antes da gente começar o vídeo, então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. E me sigam também nas redes sociais para vocês não perderem nada do backstage, que eu sempre compartilho meu dia a dia por lá. E se você quiser apoiar mais o meu trabalho, como eu acabei de falar aqui, você pode se tornar membro do canal ou membro do clube. A partir de R$8 você já ajuda demais e você já começa a receber conteúdos exclusivos. No cálculo básico de tamanho, a estrutura da capa dura vai ser a mesma que a gente já trabalha. Vão ser dois papelões de 14 centímetros de largura por 21 centímetros de altura. A gente tem um gap também aqui entre os papelões, que você também pode chamar de canaleta, que é 0,8 centímetros. E a minha lombada aqui, no meu caso específico, ela ficou com 2,9 de largura, que é a mesma largura do bloquinho. Então, para você montar a capa, o ideal é que você já tenha o seu bloquinho dobrado e montado para você ter uma noção de qual que vai ser a largura aqui para você não fazer a medida errada. Inclusive, quando eu fiz a capa, eu não tinha o meu bloquinho pronto ainda e eu fiz com uma medida menor, então eu tive que dar uma ajustada na hora de montar a capa, mas deu certo no final. Então eu não recomendo fazer isso aqui, tá? Faça o seu bloquinho primeiro, mede a largura e aí você usa a medida para fazer a sua lombada, certo? Então, dois papelões de 14 por 21, o papelão da lombada de 2,9 também por 21, um espaço entre os papelões de 0,8 e um revestimento com 1,5 de aba para cada lado. De tamanho final da capa, a gente tem 14,8 por 21 centímetros, que é o tamanho A5, e o miolo vai ter 6 milímetros a menos, 14,2 por 20,4. Esse passo a passo de criação da arte está exclusivo para os membros do canal de nível Moleskine e Diagramador ou para os membros do clube exclusivo também dos mesmos níveis. Eu mostrei todo o passo a passo como é que eu fiz a pesquisa de referência e a montagem no Photoshop e vocês podem assistir essa aula então se tornando membros do clube ou do canal, o link tá aqui embaixo na descrição. Pro miolo desse caderno eu usei papel offset 180 gramas e eu fiz uma impressãozinha no canto direito que a cliente pediu, que era para colocar a data dos desenhos que ela fosse fazendo. Foram 45 folhas no total, então eu dividi em 7 bloquinhos, sendo 3 com 7 folhas e 4 com 6 folhas cada um. Eu fui batendo na mesa para alinhar, dobrando ao meio com a mão e depois com a dobradeira para finalizar a dobra, até ter todos os meus bloquinhos dobrados. Para fazer a furação, usei o gabarito que eu sempre uso para esse tipo de encadernação. Ele tem um furo central e mais 2 furos para as laterais, a uma distância de 4,5 entre cada um. Peguei meu berço de furação da loja da Nádia, coloquei os meus bloquinhos alinhados e depois coloquei o gabarito, atravessando nas marcações com o meu agulhão até furar todos os bloquinhos. Sobre a costura, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já ensinei essa costura passo a passo recentemente, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e a gente vai continuar aqui a partir da finalização do miolo. Com a costura finalizada, passei para a cola do miolo usando a prensa de livro do Estúdio Lecrafts. Coloquei meu bloquinho dentro da prensa e alinhei bem, batendo na mesa e também alinhando com a mão nas laterais para tudo ficar bem retinho, antes de fechar as borboletas para poder colar. Virei a prensa e espalhei cola PVA na lombada para fechar todos esses buraquinhos entre os bloquinhos. No caso dessa encadernação, que são folhas um pouco mais grossas, eu fiz 3 camadas de cola. Passei uma, esperei secar, depois passei mais 2 também no mesmo esquema. Aí eu recomendo no máximo 3 camadas, não recomendo mais do que isso. Se você estiver trabalhando com uma folha mais fina, pode usar só 2. Depois terminou de secar, soltei as borboletinhas para tirar o bloquinho de dentro da prensa, soltando também os MDFs. Para fazer a guarda, usei papel Color Plus 180 gramas na cor marrom, dobrei ao meio para ficar igual ao bloquinho, caderninho costurado e já com a guarda, passei para minha guilhotina para cortar as pontas duplas, deixando na medida final que a gente já falou aqui, que é de 14,2 por 20,4. Se você não tiver uma guilhotina semi-industrial, você precisa fazer esse refile antes da costura, ok? Você refila bloquinho por bloquinho, depois costura. Para fazer a fita marca-página, usei uma fita de cetim de 7 milímetros de espessura, na cor preta. Para ver a medida que eu ia precisar, eu peguei ele na parte de cima, mais ou menos 3 centímetros, que é onde vai ser colado, atravessei por dentro do bloquinho e peguei mais 3 centímetros pro lado de fora. Depois passei minha cola PVA nesses 3 centímetros de cola e alinhei centralizado na minha lombada, lembrando que você tem que colar na parte de cima do bloquinho, então cuidado para não colar de cabeça para baixo. Depois da fita marca-página, a gente passa pro cabeceado. Marquei ali 2 pedaços de 2,9, que é a largura da minha lombada, cortei a fita do cabeceado, passei a cola PVA somente na parte bege, que é a parte que vai ser colada, e alinhei no finalzinho da minha lombada, deixando essa parte colorida pro lado de fora.
e depois também passei a dobradeira para finalizar a cola. Depois pro reforço de lombada, que é um outro papel que você coloca ali de mais ou menos 150 gramas e ele tem que ter largura suficiente para pegar um pedacinho do cabeceado e prender tudo junto. Ele também tem que ser o suficiente para englobar a lombada e também ter mais um pouquinho de pedaço para cada lado para fazer as abas de cola. Aí é só passar a cola PVA no centro, colocar o seu bloquinho ali no meio e depois fazer a mesma coisa com as abas de cola, passando a cola e virando por cima. Como é um caderno de bordas arredondadas, eu também preciso arredondar todas as folhas. Eu usei aqui a Crocodile Corner Jumper da We Are Memory Keepers, mas você pode usar a ferramenta que você tiver aí para arredondar cantos. Depois de cortado, você ainda pode usar uma lixa d'água, essa minha aqui é a P150, para você dar um acabamento melhor nesse corte. Eu fiz a impressão da capa em papel fotográfico gloss 135 gramas e fiz a laminação fosca para proteger. E cortei também os meus papelões nas medidas que a gente passou no computador, que é 14 centímetros por 21 de altura e para lombada 2.9 também por 21 de altura. E aí a primeira coisa que eu sempre faço é fazer a marcação das marcas de dobra usando o meu boleador na parte da frente para que eu consiga enxergar no verso e alinhar melhor o meu papelão na hora de colar, principalmente considerando que o meu papel é adesivo e eu preciso tirar o liner, então eu não consigo fazer marcações de lápis no verso. A montagem desse tipo de capa eu também já expliquei no último vídeo, que eu vou deixar linkado aqui, mas nesse vídeo especificamente eu não vou mostrar aqui porque essa parte vai ficar fechada também para membros a partir do nível Copta. Isso porque aqui eu mostro como fazer essa bordinha arredondada, então isso aqui vai ficar fechado e exclusivo. Mas você pode se tornar membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link do clube exclusivo que está na descrição. Para colocar o elástico, usei o gabarito de canto da loja da Nádia e fiz uma marcação de leve em 2 por 2 centímetros usando o meu boleador só para ficar marcadinho. Coloquei minha base de furo embaixo da capa e atravessei na marcação com o meu formão para furar. Pela parte de dentro, marquei 3 centímetros a partir do furo, que é onde eu vou colar o elástico. Vim com o meu estilete para cortar as primeiras camadas do papelão e depois com o meu formão para escavar. Para saber a quantidade de elástico que eu ia precisar, eu peguei o meu miolo já pronto, coloquei dentro da minha capa e ajustei para ficar certinho. Depois vim com o meu elástico pelo lado de fora, colocando 3 centímetros a partir do furo, passando pelo lado de fora, chegando do outro lado e colocando mais 3 centímetros, que são as partes que vão ficar coladas pro lado de dentro. E deixei ligeiramente tensionado, mas sem tensionar demais. Usei o meu formão para atravessar com o elástico pro outro lado, lembrando que a ponta do elástico tem sempre que estar voltada pro centro da capa. Aí foi só passar a cola PVA na parte escavada e segurar o elástico para colar. Agora, com tudo pronto, é hora de colar o miolo na capa. Eu sempre coloco o miolo dentro da capa primeiro, ajusto tudo bonitinho para ter certeza de que eles estão encaixando e eu confiro todas as medidas. O nosso bloquinho, ele tem que ser colado na metade do gap, igual a gente sempre faz, e tem que lembrar também de conferir as medidas que sobram ali na capa, onde exatamente você precisa colar o seu miolo para que fique bonitinho e bem alinhado em relação à capa. E aí, eu espalho cola PVA no meu papelão, chegando até próximo da beirada, e só complemento na folha de guarda, lembrando de colocar uma folha de rascunho entre as guardas para não sujar o resto do seu miolo. Aí é só virar uma coisa na outra, se atentando muito bem às medidas que a gente já falou aqui, o bloquinho no meio do gap e a aba bem alinhada com a capa. Para colar o outro lado, o princípio é o mesmo, eu coloco uma folha de rascunho entre as guardas, espalho a cola PVA no papelão, depois complemento na guarda e viro uma coisa na outra, pressionando a minha capa contra a lombada para ficar bem justinho e só aí virando a capa por cima. Pressiono bem com a mão antes de abrir, para ter certeza de que colou, e aí eu também pressiono com a mão e com a dobradeira na parte de dentro para finalizar. Eu achei que esse caderno ficou bem bonito no resultado final, eu gostei bastante da combinação de cores do preto com o vermelho. Só uma observação aí que eu falei na parte de criação de arte, se eu não me engano, que quando eu fiz a arte da capa, eu não tinha o miolo pronto ainda, então eu mais ou menos estimei o tamanho da lombada, que acabou fazendo com que na hora que eu fosse fazer a montagem, tivesse ficado um pouco deslocado, né, porque eu tive que ajustar ali na hora de montar, então cuidado com isso. O que eu sempre recomendo é fazer o miolo primeiro, aí você mede a lombada e depois você faz a arte. Mas nem sempre, infelizmente, quando a gente vai fazer ele no nosso dia a dia, né, a gente precisa fazer a capa primeiro, porque a capa tem que secar e depois você tem que laminar pra daí montar e etc. E às vezes a gente acaba passando a capa na frente. E pode acontecer de dar esses problemas aí, né, de você ter uma arte um pouco desencontrada, você ter que ajustar os tamanhos e etc. Mas tome muito cuidado com isso, porque pode ser que na hora da montagem você não consiga ajustar e aí você acaba perdendo material porque tem que refazer a capa. Então, assim, é o que eu tenho tentado fazer atualmente, eu não tento estimar mais os tamanhos, né, esse projeto aí já foi feito algumas
várias semanas atrás aí. Hoje em dia, toda vez que eu vou começar a fazer um projeto, eu tento fazer o miolo primeiro, nem que eu imprima somente, dobre as folhas só pra eu ter mais ou menos uma noção mais clara do tamanho, aí depois eu deixo pra finalizar, porque aí pelo menos eu consigo correr com o processo aí, consigo fazer a capa antes, etc. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, e eu espero vocês no vídeo da semana que vem.